Meus amigos, aqui estamos novamente. Muito obrigado por acompanhar essa série. Peço para você dar o joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos, ajuda muito aqui no algoritmo do YouTube. Não se esqueçam de fazer isso, de deixar os seus comentários também, caso você tenha alguma necessidade. Eu respondo a todos que mandarem comentários. Esse é o vídeo da série de comentários da Lei Orgânica do município de Betim. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Artigo 26. O município poderá retomar, sem indenização, o serviço concedido ou permitido, desde que seja executado em desconformidade com o contrato ou ato, ou que se revelar insuficiente para atendimento do usuário. Então o município ele simplesmente pode retomar esse serviço concedido ou permitido se ele não for executado da forma correta, se não for executado na quantidade necessária ou em desacordo com o contrato, sem necessidade de pagamento de indenização. Como a lei orgânica ela é anterior a todas essas concessões e permissões, todos aqueles permissionários ou concessionários sabem disso. Então, normalmente, quando assumem essa função, eles já têm noção que se não fizerem da forma correta, perderão a sua concessão ou permissão. Parágrafo 1º. O serviço concedido ou permitido poderá ser ainda retomado, caso o município estabeleça a sua prestação direta. Então o município, a partir de agora, deseja ter ônibus, frota própria, quer oferecer esse transporte. Então, simplesmente, não, olha, agora eu vou oferecer esse transporte, eu vou oferecer esse serviço, vocês não são mais necessários, então as empresas perderão a sua concessão. Sabemos que isso não vai ocorrer, né? A gente está mais na terceirização e privatização do que qualquer coisa. Parágrafo 2º. O concessionário e o permissionário sujeitar-se-ão à regulamentação específica e ao controle tarifário do município. Então, tanto o concessionário quanto o permissionário vão estar submetidos ao controle tarifário do município. O município define as tarifas. Tanto é que todo final de ano tem uma luta aí para aumentar ou não aumentar as passagens de ônibus. Vou dar o exemplo do ônibus, que é o mais fácil da gente visualizar como esses serviços são executados. Parágrafo 3º. No contrato de concessão e no ato de permissão, o município se reserva o direito de averiguar a regularidade do cumprimento da legislação trabalhista pelo concessionário ou permissionário. Então o município ele pode averiguar, olha, as pessoas que estão ali trabalhando estão tendo os seus direitos trabalhistas resguardados da forma correta, o município pode averiguar isso. Se tiver algum problema, tomar a atitude que for necessária. A lei disporá sobre, parágrafo 1º, o regime concessionário e o permissionário de serviço público, o caráter especial do contrato de concessão e sua prorrogação, bem como as condições de sua caducidade, fiscalização e rescisão ou extinção, e as do ato de permissão. Vai ter uma lei que vai dizer sobre tudo isso. Sobre a forma, como que ele vai caducar, como que ele vai ser revisto, enfim, tudo. 2. Os direitos do usuário. 3. A política tarifária. 4. A obrigação de o concessionário e o permissionário manter o serviço adequado. Então a lei tem que falar sobre os direitos do usuário, tem que falar sobre a política tarifária e tem que também dizer sobre manter os serviços adequados, tanto o permissionário quanto o concessionário. 5. O tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. Então tem que também haver ali alguma forma de tratamento tarifário especial para a população de baixa renda. 6. A reclamação relativa à prestação de serviço. Então, inclusive, tem que ter até a forma que vai acontecer a reclamação caso o serviço não seja executado da forma correta. 28. A tarifa do serviço público é fixada tendo em vista a sua justa remuneração. Então não é enriquecimento do concessionário ou do permissionário, é a justa permissão, a justa remuneração. 29. É facultado ao poder público ocupar e usar temporariamente bens e serviços na hipótese de iminente perigo ou calamidade pública, assegurada indenização anterior, e se houver dano ao concessionário ou ao permissionário. Então, o município
está ali num iminente risco de calamidade pública ou já está sofrendo uma calamidade pública. Ele pode tomar posse de qualquer objeto, equipamento, bem para o interesse público. É evidente que depois vai haver ali a compensação para aqueles que tiveram prejuízos, tanto para os concessionários, os permissionários ou qualquer pessoa. Capítulo 5 da Administração Pública, seção 1, disposições gerais. Artigo 30. A atividade de administração pública, direta ou indireta, obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Então, são princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Isso é bom decorar porque pode ser que cobre, viu? Legalidade, respeitar as leis, impessoalidade, não ter ali diferenciação sobre a pessoa que está buscando aquele direito. Moralidade, que seja pela moral, né, vigente aqui na nossa sociedade. A publicidade, que tudo seja publicizado, que todas as informações sejam disponíveis, que a população em geral possa fiscalizar os atos. E a razoabilidade, então tem que ser razoável. Isso é razoável para aquela condição? Vou construir com uma pirâmide, similar à pirâmide do Egito. Isso é razoável? É isso, é um exemplo, né? Parágrafo 1º. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apurados para efeito de controle e invalidação em face dos dados obtidos em cada caso. Então, vai ser analisado a razoabilidade, a moralidade daqueles atos, né, segundo esses critérios. Parágrafo 2º. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o funcionamento legal, o fático e a penalidade. Então, o agente público ele vai motivar um ato administrativo que praticar explicando o fundamento legal. E, além disso, falando fático, né, o fato e a finalidade. Para que aquilo? Qual que é o fato que levou aquilo? Qual que é o objetivo? Então, vai ter toda uma fundamentação. Não vai ser simplesmente faça e cumpra-se, não. Vai ter uma justificativa legal, inclusive, para tanto. Artigo 31. A administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do município. Então, a administração direta é aquilo que compete a qualquer órgão do município direto, tá? É a administração direta. 32. A administração pública indireta é a que compete à autarquia, por exemplo, a Transbetim, é uma autarquia, a fundação pública, eu não conheço nenhuma fundação pública em Betim, empresa pública, tampouco conheço uma empresa pública betinense, a sociedade de economia mista, também não conheço nenhuma sociedade de economia mista, mas no caso federal nós temos a Petrobras, de empresa pública nós temos os Correios, no âmbito federal, e demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do município, então qualquer outra. Artigo 33. Depende de lei em cada caso. Inciso 1º. A instituição e a extinção de autarquia e fundação. Então, vai depender de uma lei para a extinção ou a instituição de uma autarquia municipal ou fundação pública. 2. Autorização para instituir e extinguir empresa pública e sociedade de economia mista e para alienar ações que garantam nestas entidades o controle do município. Então, para haver a venda de uma empresa pública de economia mista ou uma empresa pública propriamente dita, mesmo que sejam ações que façam o município a possibilidade de perder o controle acionário, depende da autorização, né, para que isso ocorra e de lei específica. Parágrafo 2º. O parágrafo 1º ele foi suprimido. Parágrafo 2º. Entidade da administração indireta somente pode ser instituída para a prestação de serviço público. Então, as instituições de direito indireto, da administração indireta, só podem ser instituídas para a prestação de serviço público. Eu não posso criar uma empresa pública municipal para atender uma demanda que não seja de utilidade pública. É isso que ele está dizendo aí. Não posso criar uma fundação, não posso criar uma autarquia, sempre com o interesse público sendo prioridade. Artigo 34. As relações jurídicas entre o município e o particular prestador de serviço público em virtude de delegação sobre a forma de concessão ou permissão são regidas pelo direito público. Então, tem ali uma relação jurídica entre o município e um particular prestador de serviços. Essa ação, ela vai ser de direito público.
Isso muda muito, porque o direito público é diferente do direito privado. Quando se envolve o público, você tem garantias e imposições do que nós chamamos de império, né? Então, o município ele tem algumas prerrogativas quando é de direito público. Isso muda muito. 35. O município e as entidades da administração indireta observarão quanto ao procedimento de licitação, obrigatório para a contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão ou permissão, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei orgânica, as normas gerais editadas pela União. Isso foi um artigo introduzido em 1991. Então, o município e as entidades administrativas indiretas devem observar os procedimentos de licitação para contratar obras, para definir prestação de serviço, enfim, tudo aquilo que for necessário, respeitando as regras dessa lei orgânica e também da própria Constituição. 36. A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha de órgão público por qualquer veículo de comunicação somente pode ter caráter informativo, educativo ou orientação social, e dela não constarão nome, símbolo ou imagem que caracterize a promoção pessoal da autoridade, servidor público ou partido político. Ou seja, o que está dizendo aqui? Olha, pode fazer propaganda das ações municipais, mas essas propagandas, elas, em qualquer que seja o veículo, elas têm o objetivo educativo ou informativo. Não pode haver nenhuma forma de promoção do agente público, do servidor público que está executando aquela tarefa. Não pode ser uma forma de promoção pessoal, ou seja, a ação de publicidade do município ela não vai ser usada para fins políticos, ou não deve, ou não deveria ser. Os poderes do município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão trimestralmente o montante das despesas com publicidades pagas ou contratadas naquele período, com agência ou veículo de comunicação. Isso também é importante para saber quanto que estamos gastando com publicidade. Às vezes gastamos mais com a publicidade do que com a própria obra ou benefício para a população. Então isso obriga trimestralmente que a prefeitura disponibilize essas informações. Está disponível para todos, inclusive para você e para mim. A publicação de lei ou ato municipal far-se-á em órgão oficial do Estado ou do município, se houver, e por afixação na sede da prefeitura ou da Câmara, conforme o caso. Então, todas as publicações vai ocorrer no órgão oficial. O município tem um órgão oficial, um diário oficial. Se não tivesse, podia ser no do Estado. Além disso, vai fixar na Câmara e na Prefeitura. Parágrafo 1º. O ato de efeitos externos só produzirá seus regulares efeitos após a publicação. Então, não se espera de um ato administrativo de regulamentação que ele já produz efeito antes da publicação. Só vai ter efeito, só vai estar em vigência, só vai obrigar o cidadão a cumprir determinada função, ou empresa pública, ou empresa privada, caso aquilo seja publicado. Não foi publicado, não gera efeito. Parágrafo 2º. A publicação de ato não normativo pode ser resumida. Então, se for um ato não normativo, pode ser resumidinho. Artigo 39. O prefeito e o vice-prefeito, o vereador, o secretário municipal e o secretário adjunto não podem contratar com o município, substituindo a proibição até 3 meses após vinda as respectivas funções. Então, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os secretários adjuntos não podem contratar com o município. Só podem voltar a contratar após 3 meses, que acabar ali a sua ligação municipal. Artigo 40. O município, as entidades e sua administração indireta. O município, as entidades de sua administração indireta e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo e culpa. As entidades e as da sua administração direta ou direta de direito privado e as de direito privado, prestadores de serviço público,
vão responder pelos dolos, pelas ações das pessoas que ali executarem. Então, por exemplo, se terceiros, se o agente está executando uma tarefa, fere o direito de um terceiro, ele comete um crime, se faz alguma coisa que vai gerar um dano a terceiros, a administração pública, o poder público vai responder por isso, ou aquela entidade vai responder por isso de forma solidária, que no caso vai ser responsabilizada. Parágrafo único. No caso de condenação imposta à Fazenda Municipal ou à entidade da administração indireta, o direito de regresso será exercido dentro de 60 dias da data em que transitar em julgada a sentença respectiva, sob pena de responsabilidade. Então o município foi condenado, a fazenda foi condenada, ele vai exercer o direito de regresso dentro de 60 dias, sob pena de responsabilidade, ou seja, vai tentar ali reverter aquela ação, aquele prejuízo financeiro junto com aquela pessoa que executou efetivamente aquele prejuízo para a administração que ela foi responsabilizada. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, assinar o canal, dar aquele joinha que ajuda bastante, deixar lá nos comentários a sua opinião, o cargo que você vai concorrer, vai nos auxiliando nesse processo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até muito breve.